Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma resenha semanal do NP Agro. Novamente online hoje e sempre conosco Fernando Lopes. Fala aí, Fernando, tudo bem? Bom dia, Inácio. Bom dia a todo mundo. Dia 23 de maio de 2025, nós estamos começando aqui a nossa resenha às 9h23 desta sexta-feira. Muito bom. A gente queria começar hoje também aqui prestando as nossas homenagens à Mariângela Hungria, pesquisadora da Embrapa, que foi laureada com o Prêmio Mundial de Alimentação, né? O World Food Prize, reconhecido como o Nobel da Agricultura. O anúncio foi na terça-feira, dia 13, lá na Fundação World Food Prize, nos Estados Unidos, né? Então, a Mariângela, que há 40 anos pesquisa produtos biológicos e tem esse trabalho aí de substituição, né, de químicos por produtos biológicos nas lavouras como foco principal de suas pesquisas. Parabéns a Mariângela, tudo de bom, que ela continue fazendo aí esse ótimo trabalho, né, Inácio? Não, é isso. E eu estava, no dia que foi anunciado o prêmio, que eu estava ouvindo uma entrevista que ela deu para a CBN aqui pela manhã, e ela contando um pouco da história dela, como é que ela começou com esse negócio, né? Então, ela está nessa pesquisa há 40 anos, como você falou, só que os produtos biológicos, efetivamente, começaram a ter um destaque, começaram a ganhar reconhecimento há muito menos tempo que isso, né? 5, 10 anos, talvez, começaram a se destacar, e ela começou essa pesquisa dela no momento em que usar produtos químicos, seja na parte de defensivo, seja nos fertilizantes, tudo mais, era a grande sensação, era com base nisso que a agricultura se baseava, né? E uma coisa que eu achei super interessante nela, super coerente, é que ela falou assim, o negócio é o seguinte, não adianta você pedir para o agricultor, falar assim, eu uso esse negócio aqui porque ele faz bem para o meio ambiente e tudo mais, você vai ajudar a salvar o mundo, mas para fazer isso você tem que abrir mão aqui de parte da sua produtividade, porque o produto não funciona tão bem quanto os químicos. Então ela foi muito clara nisso, falou, não adianta ir nessa linha. E por isso que ela tanto pesquisou e os resultados dos produtos biológicos, de modo geral, têm se mostrado cada vez mais efetivos, né? Eles têm garantido os resultados de proteção ou de nutrição, preservando toda a parte de produtividade das lavouras. Então, parabéns para ela, aí foi uma bela conquista para o Brasil e mais uma vez aí para a Embrapa, né? Não, perfeito. E aí a gente tem dois fatores, né, que caminham juntos. Eu acho que é o aumento da eficiência dos biológicos, isso é flagrante aí nos últimos anos, e o aumento da resistência de algumas pragas, de algumas doenças aos produtos químicos, né? Então, uma coisa vai puxando a outra. E aí nós fizemos essa semana, por exemplo, aqui no NP Agro, está aqui no npagro.com.br, por exemplo, uma entrevista com a Biotrop. A Biotrop é uma das principais empresas de biológicos aqui em atuação no mercado brasileiro, uma empresa do grupo BioFirst, né? E a Biotrop está aqui, quer dizer, cresceu mais de 20% no ano passado no Brasil, para mais de 700 milhões de reais de faturamento, e tá de novo prevendo um crescimento forte aqui para esse ano, para quase R$ 1 bilhão de faturamento, né? O fato é que hoje já se calcula que a área tratada com produtos biológicos representa mais ou menos 6% da área tratada com produtos químicos, ou seja, os químicos têm ainda uma grande vantagem, mas os biológicos estão crescendo e crescendo cada vez mais. Outra coisa que a gente teve aqui nessa linha também interessante, que conversa aqui com os biológicos, foi uma entrevista que a gente fez com a Inédita. A Inédita é uma startup aqui fundada pelo professor Paulo Arruda. Paulo Arruda foi um dos cientistas que fundaram a Alélix já há bastante tempo atrás, ali com foco em transgênicos, né? E agora aqui não. Com a Inédita, ele trabalha com pesquisas de edição genômica, que é uma outra coisa, sementes ali que podem ser mudadas, né? Quer dizer, enfim, com mudanças dentro dela, quer dizer, não tem DNA de outros organismos vindo para o organismo. Dentro do próprio organismo, se faz um redesenho ali
dos genes do organismo e pode transformar as plantas em resistentes a pragas, doenças, estresse hídrico e tudo mais tal. Então é uma outra coisa nessa linha que deve estar em campo já, a Inédita quer começar a testar isso em campo já no ano que vem, né? Então é uma outra novidade que a gente vai ter aqui nos nossos sistemas de produção, cada vez com menos químicos, mais biológicos, e vamos ver o sucesso que pode ter essas sementes aqui, fruto de edição genômica. Então, aqui das nossas matérias. Super crescente, né? É um mercado tanto de biológicos quanto de produtos com edição genômica. A edição genômica é um negócio super interessante. Você tem 2 milhos, né? Sendo que você consegue identificar características em um desses milhos que podem ser transferidas para outro. Então, você pega o gene de um milho e bota dentro de outro milho, ou seja, não é uma transgenia, você consegue, dentro de mesma espécie, fazer essa edição genética. E é um negócio super interessante que está crescendo rápido aí no Brasil e no mundo como um todo, né? É isso mesmo, muito bom. Então, aí a gente, passado essa introdução aqui, esse assunto introdutório, né, Inácio, podemos cair de cabeça aqui na gripe, né, na influenza. Foi uma semana muito dominada por esse assunto, todo mundo falando nisso, né, quer dizer, TVs, jornais, todo mundo cobrindo essa história da gripe, até porque isso acabou, a doença acabou gerando algumas dúvidas, né? Então, acho que, em primeiro lugar, a dúvida de, bom, a carne de frango, ela está ou não está apta para consumo no Brasil? Então, esse foi um debate muito grande, né? Quer dizer, e está, o consumo não é um problema, né? O consumo da carne de aves não é um problema, mas isso gerou muita dúvida. Outra coisa, bom, mas se tudo bem consumir, por que a gente não pode exportar? Não é isso? Não pode exportar porque você acaba tendo uma possibilidade de ter ali... O vírus pode estar ali na carcaça, na carne, ou até no ovo, né? Exatamente. Exato. Aí você tem um vírus se proliferando entre as próprias aves, enfim. Então existe um risco sanitário para os países, sim. Então é por isso que a gente não pode exportar. Bom, tivemos uma lista ontem nova aqui do Ministério da Agricultura, falando da suspensão só para carne de aves, né? Eu estou aqui destacando, o Inácio fez um trabalho muito bacana essa semana de entrar lá no sistema do Ministério da Agricultura e mostrar exatamente quais os países têm barreiras a quais produtos, e se essas barreiras são ao país inteiro, ao Rio Grande do Sul, ou ao município de Montenegro, né, onde houve a confirmação do caso. O Inácio se deu esse trabalho, de novo aqui, npagro.com.br, uma tabela muito bacana, você pode ter todas as informações aqui. Só de carne de aves, Inácio, ontem, aí não estamos falando de ovos, estamos falando de outras coisas, só de carne de aves nós estamos falando de barreiras erguidas por 63 países, tá? Então, são a União Europeia, são os 27 europeia, mais 36, né? Então, União Europeia, mais 19 com suspensões totais, né? Então, é bastante coisa, 27, 46 países, então, com suspensões totais à carne de frango brasileira, mais 15 países com suspensão só o Rio Grande do Sul e 2 com suspensão a Montenegro, né? Então, é um problema que, assim, tem muita gente aqui dizendo que pode ter uma solução rápida, etc. O governo tentando demonstrar um otimismo também grande em relação à velocidade de retirada dessas barreiras, mas o fato é que a gente já está aqui há uma semana, né? Com a gripe aviária e completando hoje, e aí nós estamos com essa lista, uma lista grande, já tumultuando bastante aí o mercado, não só o mercado de frango. O mercado de ovos, vamos lá, né, o Inácio, os ovos representam muito pouco das exportações. Né? Para exportação é muito pouco, exato. Né? Então, tem os seus impactos. E, assim, o governo, eu acho que está fazendo o seu trabalho, um trabalho que está super transparente, super claro, não dá para dizer que houve alguma omissão ou tentativa de encobrir nada. Essa semana teve uma entrevista coletiva com o ministro Carlos Fávaro e toda a equipe ali
no departamento de Secretaria de Defesa Agropecuária, né, as diretorias ali, super claro, super pessoal paciente, porque esse tema, para a gente que acompanha o setor, ele pode até parecer relativamente simples, né, ou pelo menos a compreensão para a gente fica mais simplificada, porque a gente está olhando esse negócio já há muito tempo, mas, como você disse, TVs, jornais que não acompanham, começaram a entrar nessa cobertura, porque realmente é um tema importante. E aí, a compreensão exige um pouco mais de paciência para quem está explicando, e o governo, eu acompanhei a entrevista, que foi lá em Brasília, e pessoal super paciente, tentando explicar detalhe por detalhe para não deixar dúvidas no ar, né? E, de fato, essa lista é crescente e assim, quer queira, quer não, já começa a influenciar de alguma forma o mercado doméstico, né? Essa semana o governo autorizou que os frigoríficos, né, possam armazenar produtos processados, produtos acabados em containers, né? O que isso significa? Significa que o produto que seria destinado para exportação, que não pode ser destinado, né, por essas restrições todas aí, eles passem a ser armazenados em containers para abrir espaço nas próprias câmaras frigoríficas para a produção doméstica, né, para atender a produção doméstica, porque não dá para falar para os pintinhos pararem de engordar ou para as galinhas que estão próximas ao abate ali, falar, olha, agora segura um pouco que a gente não vai fazer abate essa semana porque tem muito estoque, né? Então, não funciona desse jeito. Então, o governo autorizou, a pedido, obviamente, das indústrias, para poder fazer esse armazenamento em container. E, na prática, o que isso significa? Significa que os estoques estão cheios. E, com estoques cheios, a oferta a disponibilidade tende a aumentar e os preços, em tese, tendem a cair. Essa é uma situação de curto prazo, que já as indústrias de bovinos já começam a olhar também para a sua escala de abate. Teve até uma matéria hoje, não me engano, no Valor Econômico, falando um pouco disso, que com a oferta de frango crescendo, o preço tende a cair, e tende a cair, tende a puxar um pouco o preço da carne bovina para baixo também, né? Porque na disputa ali entre carne de frango e carne bovina, o consumidor vai acabar optando sempre pelo mais barato. Então, as escalas de abate já estão começando a ser revistas por conta dessa maior disponibilidade do frango aqui no mercado interno. Uma outra coisa que é interessante, uma atualização hoje de manhã, é sobre o caso de Santa Catarina, né, de Ipumirim. É um caso que já, desde a semana passada, desde quando foi anunciado, oficializado o caso de Montenegro, Santa Catarina também já entrou no radar como sendo investigado. E até agora, passada uma semana, não foi, teve uma conclusão, nem que sim, nem que não. E o que o Ministério esclarece, eu estou até com a nota aqui que eles mandaram, é que os resultados iniciais ali apontaram para uma baixa carga viral ou uma possível degradação do material genético viral que foi coletado. Então, isso está dificultando um pouco o processo de análise e para chegar a uma conclusão um pouco mais definitiva da situação. Então, o que eles estão fazendo agora? Estão pegando esse material que sobrou, que foi analisado ali que sobrou, e passaram a inocular esse material em ovos, ou seja, injetar, inserir em ovos para tentar aumentar a carga, o material genético possível de ser analisado para definir efetivamente o que está acontecendo. Então, por isso é que houve essa demora, porque não é comum demorar tanto tempo assim para fazer uma análise com essas características. Então, o Ministério fez essa atualização hoje de manhã, soltou um comunicado, ver se tem o... não, perdão, não foi nem hoje de manhã. Que eu olhei hoje de manhã foi ontem, às 9 da noite. Esse material foi publicado no site do Ministério da Agricultura, então não deu tempo de ver ontem à noite, então eu vi só hoje cedo, então só corrigindo. Essa atualização foi feita ontem à noite.
Então, assim, a coisa está caminhando. Ontem, se eu não me engano, foi concluído o trabalho de desinfecção do aviário onde foi detectado o caso em Sim. Montenegro. Isso significa que o D0 começou a contar a partir de ontem. Então, de ontem para mais 28 dias é o tempo de incubação do vírus. Se nenhum novo caso for identificado nos próximos 28 dias, isso pode se autodeclarar livre da doença, livre de influenza, junto à Organização Mundial de Saúde Animal. Só que isso não significa uma abertura total e imediata dos países. Aí inicia um processo de negociação para falar, olha, já nos declaramos, não temos mais nenhum caso, está aqui a documentação e tudo que foi feito. Aí é que o Ministério, né, Itamaraty, todo mundo vai negociar com os países para que sejam reabertos esses mercados que estão fechados hoje em dia. Então, temos 28 dias. Se nada acontecer, maravilha, vida que segue. Se o caso de Santa Catarina for confirmado, zera essa contagem e passa a valer o caso de Santa Catarina como referência e inicia-se todo o processo novamente. E quem está torcendo para que as coisas se resolvam rapidamente é o produtor de milho. Até outro dia a gente estava ali na dúvida, bom, será que essa produção de milho desse ano vai ser suficiente para atender a demanda dos frigoríficos aqui de aves e suínos e também a demanda da produção de etanol de milho? Meu Deus, como é que vai ser a vida aqui? Os preços do milho até subindo no mercado doméstico, né? A gente viu essa alta aí nos últimos meses. No mundo, a situação do mercado de milho é um pouco mais apertada do que o da soja, ou seja, preços em alta ali, mas agora todo mundo muito, aqui no Brasil, o pessoal preocupado, porque nós vamos ter uma safrinha, que a gente até teve aqui, por exemplo, Agroconsult essa semana, o pessoal lá, o André Pessoa, né, o André Sebastiani, coordenador do Rally da Safra, eles soltaram números novos aqui de safrinha de milho, fazendo uma previsão de praticamente 113 milhões de toneladas, né? Quer dizer, são praticamente 13 milhões a mais do que previu, inclusive, a própria Conab. Estava prevendo 100, né? A gente até brincou na semana passada, 99,8. Todo mundo ia falar 100, ou pelo menos só a Conab que ainda Pois é, mantém o 99. e aí a Agroconsult chegando a 113. Então, quer dizer, é um momento em que a gente começa já a ter uma certa pressão também no mercado de milho, que o mercado quer saber, claro, quanto tempo vai demorar esse problema, como é que vai ser o escoamento da minha produção, como é que vai ser a demanda por milho. Então, isso já começa a ter influência, inclusive, nos preços futuros, né, presentes e futuros do milho. Então, o pessoal preocupado com isso também. Né, do ponto de vista agrícola ali, vai tudo muito bem. A safra é um sucesso, o clima colaborando horrores ali, Mato Grosso, muito bem, quer dizer, então os principais polos de produção de milho vão de vento em popa. Coisa tá indo muito bem. O milho é a base da ração, né, dos frangos ali, de aves e suínos, e se estendendo por muito tempo, isso você tende a ter um ajuste na produção, né? De aves, de aves, no caso, por causa da influenza. Reduzindo essa produção, você, em tese, reduz a demanda por ração, pelo menos num determinado espaço de tempo. E reduzindo essa demanda, com uma super oferta, o preço do milho tende a cair pela lei da oferta e procura, né? Vamos ver como isso se desenrola ao longo aí dessa próxima semana que começa, e torcer para esse caso de Santa Catarina dar negativo e essa contagem de 28 dias passar o mais rápido possível para a gente voltar a exportar com uma certa normalidade. Vamos, em tese, perder um pouco mais de um mês, 2 meses, de impacto nas exportações. Muito bem. E aí, para terminar, Inácio, eu não queria deixar passar batido aqui, eu acho que é uma coisa importante na nossa área de crédito, a CVM, né, a nossa Comissão de Valores Imobiliários, então, essa semana anunciou uma flexibilização das regras para que cooperativas agrícolas possam constituir os FIAGROS, tá? Então, isso os próprios cooperados, além de clientes, fornecedores e funcionários das cooperativas,
agora vão poder ser investidores também desses fundos. Enfim, é mais uma abertura. As cooperativas têm um papel importantíssimo aqui, né, em toda essa parte de produção, enfim, mobilização de produtores e pode ser sim um sucesso, uma nova maneira aqui das cooperativas também poderem se financiar, né? Acho que Sim, é uma notícia também importante. não, é importante, principalmente, na verdade, assim, o governo acerta, né, quando erra, a gente primeiro criticar, e quando acerta, tem que reconhecer, porque o fato é, plano safra, teremos problemas se Uhum. de quantidade de dinheiro, de disponibilidade de dinheiro por questões orçamentárias, mas certamente por questões de juros. Já cansamos de falar nisso. Então, o governo está tentando buscar alternativas para disponibilizar recursos, né? Assim, permitir que novos recursos entrem para financiamento do setor. E você usar as cooperativas, liberar as cooperativas para emitirem fiagros também, é uma forma de fazer isso, né? Né? Então, é um caminho super interessante, principalmente Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, onde o setor cooperativista tem um peso muito grande, isso certamente vai dar uma alavancada na disponibilidade de recursos para financiar o setor produtivo como um todo. Não, perfeito. Acho que é isso. A gente vai ter mais conversas aqui no NP Agro sobre esse assunto, sobre as cooperativas e seus fiagros. Nós vamos continuar, então, nos próximos dias acompanhando aí de perto os desdobramentos da gripe. Enfim, todas as outras questões aí importantes do setor. Vamos tá de olho, né? E nos próximos dias, então, teremos bastante coisa para fazer. Certamente, vou continuar acompanhando tudo que está rolando aí no agronegócio. É isso, gente. Um abraço para todo mundo. Bom fim de semana. Um abraço, até mais, gente. Tchau, tchau.